Hoje eu posso dizer que eu amo um homem. Eu amo o Flávio Bolsonaro e o tanto que ele facilita a nossa vida. A Polícia Federal agora há pouco desmantelou um esquema do pai dele com o alto escalão do Exército e entrou em prático plano A, que é negar tudo. Falar é perseguição, polícia do Lula, do Alexandre de Moraes, a gente não estava sabendo de nada, só que o Bolsonaro, a turma do Exército, esqueceu de combinar com o Flávio. Então o nosso pequeno gênio, sem saber o tamanho da cagada que estava fazendo, foi para as redes sociais e reclamou. Quer dizer que, segundo a imprensa, tá, um texto enorme que eu não vou ficar lendo aqui para não perder o tempo de ninguém, por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime. E para haver tentativa é preciso que sua execução seja interrompida por alguma situação alheia à vontade dos agentes. Ele cita: sou autor do projeto de lei que criminaliza ato preparatório, porque não é crime. Na cabeça do Flávio, ele estava sendo genial, como se estivesse vivendo num filme de cinema, uma série. Só que ele não contava com a eficiência do trabalho da Polícia Federal. Os agentes, os investigadores já tinham tudo guardado. Quando começou a mentira, a especulação, pronto, é só jogar no ventilador. Tá lá a primeira prova. Mensagens trocadas entre o entorno do Bolsonaro, generais, militares, falando onde estava estacionado, perto do Alexandre de Moraes, onde o cara também estava andando ali, cumprindo o trabalho, e foram flagrados até na casa do ministro. A espionagem, presta atenção agora nisso aqui, se não acaba com a narrativa do Flávio. A espionagem, por si só, é um crime. O simples ato de espionar autoridades já configura um crime que prevê cadeia, ainda mais quando se trata de adversários políticos numa posição relevante de poder. Só que o Bolsonaro vai se livrar porque não tem como provar envolvimento dele nisso, é só falar que não estava sabendo, né? Não é bem assim que funciona. Olha, a polícia afirma que Bolsonaro redigiu, ajustou e enxugou como ele queria a minuta do golpe. Aliás, o plano inteiro, o documento todo que eu tenho aqui, eu separei para mostrar no vídeo, tudo isso foi impresso no Palácio do Planalto. Olha só, a investigação mostra que um dos autores do plano imprimiu o documento que previu o assassinato de Lula, o Alckmin, vice-presidente, e Alexandre de Moraes, dentro do Palácio do Planalto, onde estava Bolsonaro. Essa é a imagem dos 4 elementos presos, ao todo são 5 na cadeia agora, e isso vai aumentar com o tempo. Eu vou estar aqui para atualizar todo mundo, como sempre faço. E ainda faltam 2. Dos principais envolvidos, tem aqui na imagem, mais um que aconteceu agora há pouco, faltam 2 que deve acontecer de forma preventiva: Braga Neto e Bolsonaro. Isso aqui, eu tô falando de uma coisa séria de verdade, isso aqui estava no papel. Para a execução do presidente Lula, o documento descreve, considerando sua vulnerabilidade de saúde e ida frequente a hospitais, a possibilidade de utilização de envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico, e consideradas diversas condições em execução ao Alexandre de Moraes, inclusive artefato explosivo e envenenamento. Aliás, consideraram que poderia apresentar essa ação danos colaterais altos e chance de baixa, ou seja, perda de pessoas ali do grupo, né? Perda da vida. Como se não faltasse provas de envolvimento, plano para matar o presidente foi discutido na casa de Braga Neto, candidato a vice do Bolsonaro, membro do governo durante os 4 anos de mandato. E o que se fala no mundo jurídico, entre os investigadores, qual é a conversa que esse pessoal tem? Basicamente, hoje, nesse cenário aqui, sem contar o que dá para aparecer, que pode ser até pior, nesse exato momento, o Bolsonaro e o Braga Neto ainda não foram presos preventivamente. Pela lei, pelo texto legal, era já para os dois estar na cadeia. Todos os requisitos foram atingidos. Só que isso ainda não aconteceu por um fio. Essa é a avaliação. Falta quase nada. Mais provas de envolvimento do Bolsonaro, tá aí na tela. Um militar preso teve seu registro de visita ao Bolsonaro bem na hora, bem na data que o planejamento aí aconteceu e foi para ação. Passei o plano, disse esse general. Passei o plano para o Bolsonaro, o que a gente queria fazer, e ele aceitou o nosso assessoramento. Tá tudo provado, cara, tá documentado, tá na investigação. Pode parecer que eu tô exagerando, só que dá só uma olhada no nível da coisa, cara. E é perturbador. Olha, o grupo estava disposto a morrer para cumprir o plano de eliminar o Moraes.
Não tem como falar que é exagero ficar preocupado com isso. Estavam nem por aí se iam perder a vida, cara. Olha o nível que chegou. Como que descobriram? Como que a polícia teve acesso? Eles não esqueceram, tá, esses arquivos. Não foi uma coisa muito amadora que deixou tudo para trás. Na verdade, deletaram e-mails. Foram retirados da lixeira dos aplicativos de e-mail. Esqueceram de apagar os rastros lá, a última etapa, né? Que é o arquivo que está na lixeira. E através de um software israelense, eles também conseguiram recuperar partes de documentos, textos, materiais aí que foram usados no planejamento. Olha a ironia, né? Um software de Israel usado para hackear autoridades. Separei essas imagens que a polícia divulgou. Eu tive que borrar por receio do YouTube derrubar esse vídeo. O YouTube não gosta que mostre esse tipo de conteúdo forte. Era um armamento pesado, tá? E isso era um estudo que eles estavam fazendo. Considerando aí, ó, vamos precisar de um lança-granada, vamos precisar de uma arma que atira algum artefato explosivo, e as 3 opções que eles estavam considerando aí. Dá para ter uma noção do nível que a gente está falando aqui de terrorismo, né? Outra coisa que eles estavam estudando muito, investindo tempo de verdade, é em mapear, entender onde vai, o que faz da vida o Alexandre de Moraes. Tá aí uma parte do documento, tá, que a polícia conseguiu acessar, recuperar, que o Mauro Cid deletou, só que não fez do jeito certo. E essas mensagens aí que a polícia encontrou e soltou para a imprensa, parece até história de filme. É sério, o pessoal estava acampado em volta da onde o Alexandre de Moraes tinha que marcar presença, estava tudo armado certinho, cada um no seu lugar, pronto para ação. De repente um solta no grupo: olha, saiu isso aqui no Metrópolis, cara, com placar apertado, STF adia a votação do orçamento secreto, não vai ter mais aquilo que a gente esperava lá, o Alexandre não vai sair no horário que a gente tinha mapeado, no final de toda a votação desse dia. O cara respondeu embaixo: tô perto da posição, vai cancelar o jogo? Opa, abortar, Áustria, volta pro local de desembarque, tamo aqui ainda. E o cara vem falar que não tem prova. O cara vem falar que isso aqui não é crime. O que o Flávio fez foi uma cagada imensa. Ele basicamente confessou tudo, cara. Eles podiam negar até o final, falar que isso é inventado pelo Alexandre de Moraes, só que não. Ele foi lá, confirmou: a gente fez, só que não é crime. Eu só não esperava a eficiência do trabalho da polícia. Num outro episódio tem registro da ação do grupo nas ruas de Brasília. O pessoal armado indo atrás de um ministro do STF. Olha, tô na posição, abortar, prossegue para resgate. Militares tentaram prisão clandestina de Moraes em 22. E naquele ano o grupo chegou a se posicionar nas ruas de Brasília para uma ação clandestina que teria como alvo o ministro do STF. Isso é inaceitável, cara. Isso aqui é inaceitável. Teve o golpe, certo? Vamos supor, na cabeça deles ia dar tudo como planejado, tomar o poder, acabou. O que acontece no dia seguinte? Essa é a preocupação. É isso que não dá para saber. Então, estava decidido. Investigação aponta que o pessoal da tentativa de tomada do poder previam colocar os generais Augusto Heleno e Braga Neto como comandantes de um grupo de crise. E o documento também mostra a necessidade de construir um gabinete de crise para restabelecer a legalidade e estabilidade institucional. Só que não teve tentativa de golpe no Brasil, né? Isso é invenção da Globo, isso é invenção do Lula, do Alexandre de Moraes, da Polícia Federal. Tá todo mundo mentindo. Tá todo mundo mentindo, né? Não existe nenhuma prova. Cara, é um nível que assusta, sabe? A população inteira não tá revoltada com isso. Assusta, porque era para estar todo mundo indignado. Isso aqui é ruim para o país, para a economia, para como a gente é visto ao redor do mundo. Olha, general se reuniu com o Bolsonaro. Esse é um outro episódio, um outro militar, dessa vez general, que se encontrou com o cara uma semana antes da data marcada para o atentado contra o Lula. Vai falar que ele não tem envolvimento, não sabia de nada. Você até redigiu, enxugou, fez como queria a minuta, imprimiu na impressora dele, cara. É um discurso que não vai colar, né? Falar que não sabia de nada, que não tem envolvimento. Nesse canal, como todo mundo sabe, é tradição. Eu faço aqui no final um esforço extra para trazer uma coisa que ninguém está mostrando, às vezes é difícil mesmo, e que eu sei que
todo mundo quer ver. Então, separei, cara, eu separei todo o documento aqui. Aqui são algumas anotações que eu fiz para lembrar de comentar, pontos mais importantes, quem tiver com dúvida aí. Todo o documento que a polícia conseguiu obter a íntegra, né? E tá na tela. Para quem quiser acompanhar, isso aqui é interessante demais. Eu só queria compartilhar também que a gente chegou a quase 300 participantes do nosso treinamento, quase 300 novos comunicadores, pessoas que vão fazer diferença aí na política, e parte delas eu tenho certeza vai até trabalhar com a internet, vai levar isso profissionalmente, vai mudar de vida e, cara, tá quase na meta para chegar as transmissões ao vivo. A gente vai fazer aula ao vivo só com o pessoal do treinamento para responder todo mundo, tirar todas as dúvidas. Se precisar ficar horas lá, não tem problema também, analisar o conteúdo que eles estão produzindo, as redes sociais, o que tem que mexer, o que está certo. Por enquanto, tem inscrição disponível. Você pode acessar o link que vai estar no primeiro comentário, que é fixado, ou então você pode escanear esse QR Code e vai te levar para o mesmo lugar, tá? Ou acessa o link ou escaneia o QR Code. Lembrando, pessoal que pergunta aí se pode fazer com 60 anos de idade, é o que eu mais recebo. Cara, esse treinamento é voltado para quem tem mais idade. São pessoas com mais experiência, que aprendeu com a vida, que ensina tudo, o tempo ensina tudo, e que agora, só aplicando um método, é técnica, é pura técnica, vão se tornar comunicadores, vão ter alcance, visualização, resultado, como eu mostrei que dá para fazer. Meu irmão só aplicou o meu método, e falando de carro, ele conseguiu 200 mil no TikTok, no Instagram, milhões de visualizações e trabalha com isso. A gente facilita ao máximo as formas de entrar nesse treinamento. Então, se você quiser fazer no cartão de crédito, sem comprometer o limite, também dá. Você vai lá, seleciona essa opção, você entra por um... Cara, é um preço que não existe. Não existe isso no mercado. E você ainda pode parcelar sem comprometer o limite. Enfim, link no primeiro comentário ou só escanear aí o QR Code para se tornar um novo comunicador. Essa é a primeira página, tá, pessoal? Do planejamento punhal verde e amarelo. Sim, eles são vergonhosos, né? Tudo é termo que dá vergonha alheia demais, cara. Enfim, que vamos para o documento. For ver bem, a tentativa de golpe está impressa e auditável, né? Tá aqui, ó. Recope é um reconhecimento operacional. Eles vão usar esse tipo de... Cara, é um termo, é uma comunicação que acontece mais dentro do exército para tentar escamotear as coisas e não deu certo. O pessoal já descobriu tudo. Queriam estabelecer horários, agendas pessoais, tudo que estava fazendo, academia, trabalho, residência, itinerário, são as condições de execução, os pontos de controle, também tamanhos de equipe de segurança do Alexandre de Moraes, quantas pessoas estão lá, quantas armas, qual é o tipo de armamento, veículos blindados. Olha, aqui eles se preocupam com SUVs, 2 pretas blindadas, aí tem as placas delas, os coletes balísticos usados pela segurança do Alexandre de Moraes, ou seja, será que esse aí dá para perfurar? Será que esse aí nosso armamento aguenta? E os individuais? Agora, olha só o nível que a coisa chega. Diligências necessárias. Como chegar ao Xandão? O que está faltando para isso? Eles colocam lá embaixo. A depender da segurança, vai ficar feia a coisa. Então, danos colaterais passíveis e aceitáveis. Eu vou até dar um zoom aqui para todo mundo ler comigo. Danos colaterais passíveis e aceitáveis. Passíveis 100% baixa. Aceitáveis 100% baixa. Ou seja, se perder gente não tem problema. O plano tem que acontecer. Se vai morrer, tô nem ligando. Na página 2, medidas práticas para executar o plano. Lista de itens necessários. Agora presta atenção nisso aqui que é bizarro, cara. É bizarro. Vocês podem conferir tudo aí no documento, um a um, tá? 6 coletes à prova de bala. Rádios de baixa frequência. 6 telefones descartáveis. Parece que são 6 pessoas, um grupo aí que vai se locomover, né? Em locais desprotegidos pelos veículos blindados. 4 pistolas, 4 fuzis, munição não rastreável, metralhadora mais lança-granadas, lança-rojão, todos com munição não rastreável também, e 12 outras granadas. Não tem crime nisso, né, Flávio? Isso aí não tem crime nenhum, tá tudo legalizado. Isso aí tudo eles queriam para encontrar o Lula, o Alckmin e o Xandão juntos, para fazer uma festa surpresa, um culto religioso. E tá tudo documentado, tem nem como
mentir sobre isso, cara. Olha o modelo MTR M249, metralhadora. O lança-granado 40mm. O lança-rojão AT4, 100 munições perfurantes de 7,62, é fuzil 7,62, vara qualquer coisa, isso daí é absurdo, cara, é de uso do exército. Tem o tempo de preparação, eles iam precisar de 2 semanas para deixar tudo ajeitado para uma execução de 8 horas. Então eles teriam 8 horas para eliminar os 3, Lula, Alckmin e Xandão. As equipes aí embaixo, todas divididas, mínimo de 2 equipes de 2 homens cada e 2 equipes com 1 homem cada para ponto de bloqueio, aproximado e afastado também para não ter fuga de nenhuma das vítimas. Aqui está o resto da condição de execução. Quem quiser todo o material na íntegra aí, ó, tá passando na tela, é só uma questão de pausar e ler, tá? É isso aí, essa é a última página. Detalhes de escritos coincidem, diz a Polícia Federal, tá? Coincidem com a tentativa de sequestrar o Xandão em dezembro de 2022. Então esse era o governo dos evangélicos, o governo dos cristãos, que pregava o amor por Deus, pela família, né? Os seguranças do Xandão não têm família, funcionários da casa não têm família, se morrer, morreu, né? Vai ser baixa, mas a gente quer o Bolsonaro no poder, isso é mais importante que a vida dos outros. Aconteceu na pandemia, morreu 700 mil, tudo por escolha dele, e o cara tá lá tentando disputar até hoje. Olha, a direita tá num pesadelo, tá vivendo um pesadelo nesse fim de ano. Eu já tava falando disso antes mesmo de sair esse caso. O fim da escala 6x1 tá acabando com eles, isso já foi provado, e tem também o fim da anistia, que era a maior promessa dos deputados lá, o Eduardo, a Caroline, né? E deu errado, foi por água abaixo, teve o caso do homem Réveillon no STF e o fim da anistia para o Bolsonaro também. Somando com isso, cara, a direita vive um pesadelo. Vive um pesadelo. Eu queria te convocar, você nunca fez nenhum vídeo na sua vida, tenta pela primeira vez, abre a câmera do seu celular, grava, comunica. Agora é nossa hora, a direita tá lascada, meu. Só que eles ainda têm maioria na internet. Se deixar, vão conseguir inventar a história que quiser e vão passar essa história aí como se fosse verdade. Então é de graça, gravar um vídeo é de graça, tá? E se você quiser começar na frente, já ter todas as técnicas, entender como funciona o jogo, como já chegar rápido nos primeiros 1.000, 10.000 seguidores, só escanear o QR Code, você vai para o nosso treinamento ou o link que está no primeiro comentário. Lembrando, é focado para pessoas de mais de 50 anos, pessoas com mais experiência de vida. Se você for mais novo, não tem problema também. Vai te atender e vai te dar resultado.